essa foi a grande pergunta que a gente fez quando a gente soube que o Rio de Janeiro foi escolhido como sede, né, de Olimpíadas e Paralimpíadas, com muito medo, né, do que podia acontecer. E acho que a gente sabe, tinha muita gente achando que ia dar tudo errado, né, talvez até torcendo para que não desse tão certo assim, porque a gente é um pouco assim, como brasileiro, né, a gente tem um pouquinho de excesso de crítica com a gente mesmo. Mas, bom, e agora, né? Então, alguém de vocês aqui queria assistir os Jogos Olímpicos? Passou pela cabeça? Sim, teve vontade. Que bom, né? Porque vem caindo a taxa de gente que quer assistir Olimpíada em qualquer lugar. Bom, mas essa é a marca não comercial mais valiosa do mundo. Você vê aí o valor da marca olímpica. Então, quando a gente foi, né, na Tátil, convidado para participar dessa concorrência, cara, o projeto do sonho de todo designer. Mas será que era o projeto do sonho de um planejador, né? Foi isso que a gente entendeu antes de fazer a mais complexa identidade visual do planeta. Por que ela é a mais complexa? Porque ela precisa se relacionar com marcas de patrocinadores de todos os tipos e todos os tamanhos. Enfim. E esse era o nosso target. Então, vamos pensar em planejar. Qual é o seu target? A nossa marca tinha que funcionar num espaço assim, né, e num grande centro urbano, porque o nosso target era o mundo, né? Todo mundo pode ser impactado, deve ser impactado por uma marca olímpica. E o legal desse projeto é que ele foi uma concorrência muito séria, e então tinham 139 agências de design e publicidade inscritas, 87 apresentaram a documentação, 24 foram entrevistadas e ficamos entre os 8 finalistas. Foi uma concorrência muito bem cuidada, até porque a concorrência da Copa não tinha sido nada cuidada, né? Entre outras coisas, quem avaliava a marca da Copa, por exemplo, não sei se vocês sabem, era o Paulo Coelho e a Gisele Bündchen. O que eles são pessoas incríveis, mas eu não sei se exatamente para avaliar uma marca. Então, o Comitê Olímpico tomou uma decisão. O Brasil tem design, o Brasil tem propaganda, o Brasil tem capacidade, então, só empresas brasileiras serão chamadas. Legal. Bom, então, esse era o comitê de seleção, um grupo aí multidisciplinar, e a marca ela precisava ser eleita por unanimidade. Então, as 12 pessoas precisavam eleger, e ela tinha que ter critério, sei lá, 100% em alguns quesitos. Esse era o nosso briefing. Refletir a cultura local, evitar estereótipo, ser inovadora, estar alinhada com valores olímpicos, inspirar e emocionar diversos públicos, ser dinâmica, alegre, refletir o jeito apaixonante de celebrar do brasileiro, refletir o jeito carioca de viver e receber, inspirado pela natureza da cidade, que é um convite à prática esportiva, apesar de refletir a cultura local, deve ter um entendimento universal e manter-se atual até 2016. Estava falando de 2010 aqui. Então, era um briefing super desafiador, mas meio desesperador também, né? Era muita coisa. E aí eu falei, gente, vamos começar com o planejamento. E aí a gente fez. Ainda tinha que gerar um alto valor agregado para atrair investimento. Gente, e agora? Essa realmente era a pergunta que a gente se fez, né? E aí a gente tomou algumas decisões de todas as pessoas vão participar, a empresa toda. A equipe de planejamento, numa consultoria de branding e design, a gente tem liberdade para usar muitas ferramentas e metodologias. No nosso caso, a gente juntou a empresa inteira, Rio e São Paulo, simultaneamente, e colocamos na parede paixão, transformação, porque essa é a essência dos jogos, e um endereço, Rio de Janeiro. E aí, o que a gente ia grudar em torno dessas palavras? Os sentimentos, os desejos,
os atributos de cada, né, uma dessas palavras. E aí cada grupo pegava um papelzinho, né, um post-it de cada grupo, e a gente criou um planeta chamado Rio 2016. Criar um planeta nos deu a oportunidade de planejar legado, planejar mais amplo, planejar o que a gente queria para o Rio de Janeiro Olímpico. Aí a gente foi buscar referências além do briefing, e antes da forma, a gente tem a estratégia, que eu vou mostrar para vocês, que é o nosso orientador da marca. E foi em torno desse orientador da marca que tudo foi feito. A decisão da gente ter uma marca tridimensional, foi a primeira marca tridimensional da história dos Jogos, usar formas humanas e formas cariocas, e eu ainda tive a oportunidade de fazer uma defesa dessa marca usando pedaços de músicas do Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa ferramenta. No meio, paixão e transformação, essa marca deveria se sustentar em 4 pilares: a diversidade harmônica, o espírito olímpico, a natureza exuberante e a energia contagiante, e ela tem aí esses 8 atributos. A nossa cliente, desde 2011, estava com isso na mesa, e ela fez todas as escolhas em torno dessa ferramenta estratégica. Um monte de coisa que a gente nem fez, que a gente não tinha controle nenhum. A gente tátil. Bom, então, né, foi isso que a gente escolheu, né, a área de planejamento, junto com toda a Tátil, fez essas escolhas. A gente trabalhou, né, de um jeito, todo mundo junto e depois competindo para ver qual era a marca mais legal. A gente se encontrava toda semana. 50 marcas depois, a gente chegou a uma, que é a marca aí, que eu acho que, né, vocês devem ter visto bastante na época dos Jogos Olímpicos. E essa cena é muito legal, porque o nosso prefeito, na época, antes, né, do bispo, ele escolheu lançar essa marca no Réveillon do Copacabana Palace. Então, foi a primeira vez que o mundo viu essa marca. Legal. A marca está aí, foi super bem avaliada, bacana. Só que o Comitê Paralímpico falou: não precisa fazer outra concorrência, essa concorrência foi super bacana, super séria, e a gente quer que as marcas tenham alguma relação, não precisa mais fazer concorrência, vamos com a mesma empresa. Falei: bacana, só que agora a gente tem 4 clientes: o Comitê Olímpico Nacional, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Paralímpico Nacional, o Comitê Paralímpico Internacional e uma expectativa estratosférica depois da marca olímpica. Aí eu pergunto: Jogos Paralímpicos, alguém pensou em ir? Vocês não valem. Difícil, né? Por quê? Ninguém sabe quais são as modalidades, a gente não conhece direito, né, os atletas, as pessoas têm um pouco de aflição, confessam, né, que é difícil, não sei se eu quero ver aquilo, acham que não vão dar conta, acham que vão ter medo, e aí o desafio ficou maior. Vocês conheciam essa marca? É impressionante. Os aros olímpicos são a marca não comercial, né, mais valiosa. As pessoas nem sabem que esses são os nossos aros paralímpicos. Um monte de gente perguntou: o que é aquele negócio que está ali aparecendo o tempo todo? Eu falei: a marca dos Jogos Paralímpicos. Então, aqui o desafio era maior. E aí, o movimento paralímpico, né, isso é material interno deles, né, ele fala de coragem, determinação, inspiração e igualdade. Defende uma sociedade mais justa, com respeito e oportunidade para todos. Bem diferente né, do movimento olímpico, que nasceu lá, né, na Grécia e tal, toda uma coisa de relação entre os povos, mas também muito de perfeição, de superação. Aqui a ideia é possibilitar que os atletas paralímpicos alcancem a excelência esportiva, inspirando e entusiasmando o mundo. Tem uma frase muito bonita de uma família, de um italiano, que ela falou, depois que ele sofreu o acidente, que ele é de preocupação de uma família para orgulho de uma nação. Então, é você sair do fundo do poço e ir para o alto do pódio. O esporte paralímpico dá para pessoas com deficiência uma oportunidade de criar uma identidade de alta performance, né? E o lema é espírito em movimento. Então,
esse processo já começou para a gente com uma carga de emoção imensa e uma responsabilidade maior ainda. De novo, todo mundo ia participar, paixão, transformação, mas também tinha o Rio, e a gente tinha que trazer o movimento paralímpico, né, que é o espírito em movimento, e aí a gente fez outra dinâmica. Eu falei que eu era um ET, que eu entendia o que era a definição da palavra eficiente, deficiente e atleta, mas eu não sabia os sentimentos ligados a isso. E aí foi muito bonito. A gente fez uma dinâmica muito bonita. A gente conviveu bastante com os atletas para entender e se envolver. E, de novo, antes da forma e estratégia. Aqui também a gente tinha um orientador da marca, mas a gente optou por fazer uma marca multissensorial, porque a gente entendeu que era muito importante respeitar os sentidos de todas as pessoas. Então, quem não enxergasse podia ver a nossa marca, quem não ouvisse podia, né, entender a nossa marca, todas as pessoas com todas as suas deficiências iam poder entender essa marca. Então, a gente usou princípios do design universal, formas humanas, e uma marca feita para todos. Então, essa é a nossa ferramenta. No meio ainda, paixão e transformação, só que aqui a gente trouxe o espírito paralímpico, o envolvimento real e manteve a energia contagiante e a diversidade harmônica. E essa é a marca da Paralimpíada. Isso é a mesa da nossa cliente. Em 2010, ela fez um calendário com as 2 ferramentas estratégicas, explicando como é que tinha que usar, e ela usava isso. Então, assim, acho que mais do que a gente planejar, a gente tem um grande desafio de mostrar para quem vai pilotar, né, o planejamento depois, no mundo real, como é importante você estar alinhado. Bom, então, aí são só aqui alguns exemplos, vou passar rapidinho, porque a ideia daqui é a gente falar mais da cerimônia paralímpica. Mas o bacana é que, pela primeira vez na história dos Jogos Paralímpicos, fizeram pictogramas especiais para os para-atletas, e sempre inspirado na tipografia. Então, aí tem alguns... Moeda. É muito louco, né? Você faz o seu trabalho, um dia você vai na padaria, você ganha de troco um negócio que você fez. Aí você fala assim, gente, olha isso, que loucura. Bom, estava em promoção agora, tá, gente? Infelizmente, só no Leblon. O CEO da Tátil falou, gente, eu estou aqui numa loja e tem PIN por R$2. Eu compro quantos? Todos, compra todos, né? Enfim. Bom, então, essa é a tocha. Isso é um exemplo, só que assim, não foi a gente que fez, mas a gente acredita que está super alinhado, né, com a nossa ferramenta de orientação da marca. Bom, então tá, cerimônia de abertura da Paralimpíada. Aqui é importante falar que, depois da cerimônia olímpica, que deu tudo certo, a galera se empolgou para ir, né? Mas, não sei se vocês lembram, não tinha nenhum ingresso vendido, até bem pouco tempo. A gente começou a entrar em desespero total, porque as pessoas não queriam ir. Então, só explicando, aqui na Paralimpíada não foi a Tátil que participou, o CEO da Tátil foi um dos diretores criativos e eu participei como planejadora e redatora. Então, isso já foi uma novidade. Eles entenderam que era importante ter alguém fazendo planejamento e criando conceitos, para não ser só uma coisa linda, mas que não tinha uma narrativa. Que aí a gente lembra de um ursinho chorando, a gente lembra, mas não lembra direito, né, não tem uma história. Bom, não sei quem pensou em ir, mas a TV aberta, por exemplo, não pensou em passar, e não passou. Então, não tinha muito ingresso vendido, não tinha, né, muita gente sabendo onde ia passar. E aí, como é que cria uma cerimônia de abertura paralímpica? Aí, de novo, a gente fez escolhas. Mais do que ideias, a gente queria conceitos. A gente foi entender os processos criativos dos 3 diretores. Então, um era artista plástico, o outro era designer, o outro era um jornalista. A gente foi entender a relação com o olímpico, porque o paralímpico, em que pese ele tem muito mais liberdade para a gente falar de qualquer conceito, tem muito menos dinheiro.
tem 1/4 do dinheiro. As nossas cerimônias foram as mais baratas da história dos jogos, até hoje. Né? Olha que incrível. A gente tinha um orçamento, sei lá, muito menor do que de Londres, e a gente conseguiu fazer bonito. Acho que foi a única época do ano que a gente teve um pouquinho de orgulho de ser brasileiro, porque, vamos combinar, está bem complicado. Né? Enfim. E a gente, de novo, foi conviver com pessoas com deficiência para entender, né, como é que elas podiam se sentir representadas nessa cerimônia. Aí a gente pensou em verbos. Esse foi um dos jeitos de planejar. O que a gente quer com essa cerimônia? Surpreender, provocar, emocionar, celebrar, fazer conhecer. A gente buscou um monte de movimentos de inclusão. Vocês vão ver 2 que foram para a cerimônia, que é o Praia para Todos e o Bota no Mundo. A gente foi visitar shows, isso, né? Eu não, a equipe, foi no MIT, foi assistir vários shows de vários espetáculos incríveis nos Estados Unidos, e a gente aprendeu muito com o que a gente chamou de nômades olímpicos. É gente que trabalha em Olimpíada. Agora já estão todos indo para o Japão. É impressionante. Se vocês quiserem ganhar muito dinheiro, vocês podem ser técnicos de luz e alpinistas. São pouquíssimas pessoas no mundo, mas que fazem um trabalho incrível. Bom, aí a gente definiu as nossas intenções. Foi esse também um jeito de planejar. Qual era a intenção de cada segmento? A gente falou que a gente ia falar muito sobre as emoções humanas. E se a gente estava falando de um design universal, a nossa marca é um coração, que é o que a gente tem em comum, e aí esse virou o tema da nossa cerimônia. O coração não conhece limites, everybody has a heart. Todos os corpos. Os que têm, né, pernas e braços perfeitos, os que enxergam, os que não enxergam, né, os que têm alguma deficiência. E aí eu queria ler para vocês, porque isso guiou, durante 2 anos e meio, tudo o que a gente fez. Então, em certa medida, não somos todos deficientes e eficientes? Não somos todos feitos de erros e acertos, altos e baixos, imperfeitos? Essa é a intenção da nossa cerimônia, lançar um novo olhar sobre a deficiência. Afinal, isso tudo é o que nos faz humanos. E é diante de desafios que somos capazes de alcançar a alta performance, romper os limites. Essa capacidade mora no coração, né? E aí o tema da cerimônia. E aí a gente foi ver quem rompeu limites na música, quem rompeu limites na arte, quem rompeu limites, né, no cinema, e começamos a pensar de uma forma mais ampla. Então, aí, gente, como planejar? Isso aqui, agora vocês estão vendo tudo cheio. O que a gente tinha, desesperadamente, era uma coisa em branco, sabendo que a gente tinha que ter 10 segmentos e ver aí o que a gente vai fazer durante 4 horas para o mundo inteiro ver, ou no Maracanã, ou na TV única que passou. E aí nosso primeiro segmento, que a gente falou que era tempo de mudar o olhar, a gente já quis começar com, aqui não tem pena. A gente já vai começar com um maluco descendo uma mega rampa na sua cadeira de rodas. Então, era isso, a gente mudar a perspectiva, né, e trazer para o Maracanã, em alta velocidade, tanto Philip Craven, que é, né, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, a ideia era colocar ele passando pelo Brasil inteiro com a sua cadeira, porque ele perdeu o voo, e aí ele vai mostrando o Brasil, depois ele chega ao vivo no Maracanã. Aí a gente fez a contagem regressiva e, na hora do número 0, foi isso que a gente sonhou e foi isso que aconteceu. Ninguém acreditou que esse maluco ia fazer isso. Ele fez, deu um mortal, caiu em pé, foi emocionante. A gente falou assim, já um choque. Aqui não tem nenhum coitadinho. Desce aí você, na mega rampa, que eu quero ver. Bom, a segunda ideia foi a gente homenagear a roda. E como que a roda é uma invenção que ela fez a humanidade inteira, né, ir além, performar melhor, ir além dos seus limites.
E ela é uma roda, e a roda também é muito importante para as pessoas que são cadeirantes. Então, as cadeiras estão cada vez mais incríveis, e foi isso que a gente quis mostrar. Isso tinha um pouco de Brasil também, né? Fazer muito com pouco. Como é que, com uma rodinha, a gente consegue fazer coisas grandiosas, inclusive uma roda de samba, né? Que foi isso que a gente pensou. Então, começou com a roda de samba, e depois esses objetos incríveis que rodam foram entrando. Então, esse é um exemplo dessa roda de samba linda, que acho que é a cara do Rio de Janeiro, e mostrou para o mundo inteiro como é que, com uma formação muito simples, né, com uns banquinhos e uns sambistas e poucos instrumentos, a gente consegue fazer tradição, cultura. Aí, esse segmento, a gente achou que precisava falar do Rio de Janeiro, que era importante a gente mostrar para o mundo. E aí, por que a gente não escolheria a praia? Todo mundo ficou satisfeito em escolher a praia, mas aí a gente trouxe um movimento que é Praia para Todos, que é inclusão, né, para pessoas poderem surfar, poderem ir à praia. Então, a gente transformou o Maracanã num grande mar, com o Daniel Dias, que é o nosso super atleta, né, nadando. A gente trouxe esse boneco, que eu não sei quem já foi à praia no Rio de Janeiro. Ele é um vendedor de bola, né, que ele chega com um monte de bola. Conforme ele vai vendendo, a própria embalagem dele vai diminuindo, e ele vai embora para casa com uma redinha. Isso foi muito legal, a gente fazer o surf. E aí, isso aí, mundo real. E aí, como é difícil de ver, né, essa, né, é uma cadeirante que, né, esteve na nossa praia e que pode ir à praia, porque esse movimento Praia para Todos desenvolveu essas cadeiras. Está aí o bonecão. Então, depois, essas pessoas juntas formavam a bandeira do Brasil. Agora, acho que eu posso dizer, foi a primeira vez que deu certo, e única. Ela não deu certo em nenhum dos ensaios. Então, eu achei que eu ia morrer de tanto chorar depois da execução do hino nacional, porque... Você está vendo a bandeira? Estou vendo. Estou vendo, né? Graças a Deus, a gente viu a bandeira. Bom, e aí, esse segmento, acho bacana falar com vocês, que a gente pensou muito e planejou muito, porque é o segmento mais esperado dos atletas e é o segmento que você pode, entre a Alemanha e a Croácia, comer, fazer a unha, ler caras, voltar, porque não acaba, né? Ele é interminável. Mas é o que os atletas mais esperam. Então, a gente resolveu fazer alguma coisa enquanto os atletas entravam. E aí, a gente tirou uma foto, né, pegou a credencial de cada um, de todos os atletas, 100%, até os que não vieram, na última hora os russos não vieram, enfim, mas eles estavam lá. E a gente fez uma obra do Vicky Muniz ao vivo. Então, em vez das nossas... as moças, né, que carregam a bandeira, elas carregaram uma peça de um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, do outro lado, tinha foto de todos os atletas, e aí a gente formou, né, um grande mosaico com o coração pulsava, fez o Maracanã pulsar, também foi um momento bem emocionante. Aí tem aquelas coisas protocolares, né? Eu acho que, então, nós que estávamos lá podemos gritar Fora Temer com bastante emoção, foi bonito. Os segmentos atrapalham um pouquinho, mas é isso, né? Tem que ter juramento, alguém tem que abrir os jogos e tal. E aí, esse também a gente pensou muito, e aí, no mundo da estética, no mundo que a gente vive, como é que a visão, de alguma forma, passou a ser o sentido que a gente mais usa. E a gente quis dizer duas coisas. Um, cuidado, a visão engana. E outro, a gente quis criar um ambiente que pessoas que não enxergassem se sentissem mais confortáveis do que quem enxerga. E aí a gente fez... A ideia era a gente fazer um balé com pessoas usando, né, os sticks, né, de pessoas com deficiência visual, e você não ia saber quem tinha deficiência visual, quem não tinha. Aqui já é uma foto, as pessoas todas... Tudo é voluntário, tá, gente? Ninguém aí é bailarino. É também outra que só deu certo no dia, depois vieram me contar. Graças a Deus, contaram depois, né? E aí, depois disso, tem um balé, né? Esse é um pas de deux, com 2 bailarinos cegos. Então, a gente queria o tempo todo dizer que, olha,
a gente dá conta, a gente se supera, né? Bom, aí a gente queria fazer um segmento em homenagem aos nossos aros olímpicos, que quase ninguém conhece. Então, a gente fez um segmento em que tinha toda uma dificuldade do vento passando, e como é que, apesar da dificuldade do vento, a gente conseguiu superar e montar ao vivo e de forma, né, tridimensional os nossos anéis paralímpicos, que se chamam agitos. Aí, esse foi o segmento que a gente chorou bastante. A gente achou esse movimento que chama Bota no Mundo, que é um pai que tinha um filho com deficiência, e ele queria que o filho dele tivesse a oportunidade de fazer um gol. E aí ele desenvolveu uma botinha que os pais podem andar, tá vendo? Junto com os filhos. E aí, gente, a emoção dessas crianças, vendo o nome delas no telão do Maracanã e entrando, foi lindo. Foi assim, eu falo aqui, eu fico completamente emocionada, foi realmente muito bacana. Depois a gente achou uma coisa muito importante. Como é que a gente está cada vez mais tecnológico? Não sei quem tem vontade de ler o livro Sapiens, né, que é uma breve história da humanidade, é um livro muito legal, virou best-seller, e ele fala como é que a gente está cada vez mais máquina, está cada vez mais próximo o homem e a tecnologia. Então, a gente quis falar dessa relação, e aí a gente trouxe uma visão que, por mais que a tecnologia se desenvolva, ela jamais terá a emoção humana, e a gente quis fazer um jogo de sedução entre uma mulher e uma máquina, que é um braço mecânico, e essa mulher ia ter a coragem de, na frente de todo mundo, trocar suas próteses por próteses mais poderosas depois que ela tivesse sido desafiada pela máquina. Então, a ideia era essa. Eles faziam um jogo de sedução, e isso foi uma das cenas mais, né, emblemáticas da cerimônia, quando a Amy Purdy, que perdeu as duas pernas, ela teve meningite quando ela teve 19 anos, e ela aprendeu a sambar, e ela sambou, né, na frente do público todo, e a Cuca, que é o nome, né, da marca desse braço mecânico, ela faz assim, tipo, desiste, sambar eu não sei. E aí, para a gente terminar, a gente queria terminar de um jeito muito emblemático e mostrar a dificuldade das pessoas com deficiência no dia a dia. Então, toda vez que a gente não tem uma rampa, a gente não está só dificultando a vida de cadeirante, a gente está dificultando a vida de pessoas mais velhas, a gente está dificultando a vida de mãe com carrinho de bebê, né? E como é que o mundo poderia ser um lugar para todos, né, que tivesse a oportunidade de todo mundo ter mobilidade. E aí, esse era o desenho, né, e a gente tinha uma brincadeirinha que ia ser assim. O nosso, né, Clodoaldo, ele ia chegar, né, ele tinha que ir lá acender, ele estava tinha que acender a tocha, a pira olímpica, né? E aí ele falou assim, nossa, tem uma escada. E a gente queria que as pessoas falassem assim, putz, esses brasileiros são muito sem noção, né? Esqueceram, erraram, meu Deus, e agora? E aí ela se abria, né, numa rampa incrível. Só que aí, gente, os deuses do não planejamento, às vezes, planejam. E começou a chover muito. E a gente ficou muito preocupado. E eu falei, cara, todo filme, quando precisa aumentar a carga dramática, chove, né? Blade Runner, chove. Eu falei, cara, deve ser para aumentar a carga dramática. Vamos lá. Só que, cara, ela demorou muito. Eu já estava ficando angustiada. E quem estava no Maracanã, assim, era tipo, vai perder o pênalti, sabe? A gente perdeu a respiração quando ela caiu. Mas, quando ela levantou, foi gol de mão aos 48. Assim, a gente levantou junto com ela. Então, assim, nessa eventualidade, né, que aí é o nome evento, tudo que a gente planejou aconteceu. Superação, né, foi muito, muito bonito. Aí, Clodoaldo subiu e deu tudo certo, e foi lindo. Então, trouxe aqui só algumas ceninhas, e eu vou terminar com um videozinho, vou pedir para você passar.
Olha que lindo, né? Quando tatuam a nossa marca. E é isso, né? Foi assim que a gente terminou, né? A gente chamou a isso, antes de você passar o vídeo, só uma coisinha boa, para vocês saberem. Nosso sonho era que o Roberto Carlos fosse cantar no final essa música. E pela primeira vez, de bermuda, para mostrar, né, a deficiência. Mas ele não topou. Uma pena, porque eu acho que ele ia conquistar um público que talvez ele ainda não fale. Então, é isso. Vou só passar o videozinho, que aí a gente conversa. Para quem não viu, um pouquinho.